sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado ser a ponte entre a vida e a morte eu usei. De outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma varada na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ter. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus como Senhor. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu usei. De outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma varada na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pensamento e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus como Senhor. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus como Senhor. Alma ferida, coração quebrado, Jesus como Senhor. A menina aí sem jeito, ela não sabia mais o que fazia, se piscava, se sorria, se chorava. E vocês não mudam pra mim, um esperando o outro. É culpa da Miriam e do Riquelme. Boa noite, estamos chegando, louvado seja Deus. Se você souber fazer sala de vídeo, faz sala de vídeo, tá? Tadinha, ela tá morrendo de pena dela aqui. Irmãos, aqui a Eliane, essa que acabou de cantar, ela é líder dos jovens. Quero avisar o pessoal que passa aí na rua, que às vezes olha o pessoal assistindo reunião e pensa que é uma criança que está pregando. Não é uma criança, ela é mãe de família, tá bom?
Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Seu Maurício chegou. Opa, seu Maurício está aqui. Eu vou falar hoje só quem está colocando aqui nos comentários, tá? Quem está entrando eu vou falar para não deixar a pessoa constrangida com os seus pastores. Tá bom? Seu Maurício chegou. Aleluia, glória a Deus. Desde que eu chamei a atenção dele, chamei a atenção da Gisele, cadê seu Maurício? Agora ele tem aparecido. A irmã Luz chegou, começamos falando da senhora aqui. Estava dizendo aqui para ela que quarta-feira a senhora estava aqui. Não, segunda-feira. Quarta-feira é hoje, né, Riquelme? Meu Deus, isso não acontece comigo não, Jesus. Mas não é a idade não. Segunda-feira a senhora estava aqui, deu uma crise de riso que foi complicado. Foi complicado. Ó, Jesus está aqui e está aqui também. Jesus está dizendo boa noite. Boa noite, Jesus. Irmã Simone está dizendo boa noite. Que Deus abençoe grandemente, pastor Zana. Amém, minha amada. Amém. Obrigada. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Como eu já falei para vocês, Jesus está aqui, tá? Tanto Jesus do céu como Jesus da terra. Estou fazendo hoje um celular de última geração aqui na minha frente, no pedestal. Celular de última geração que é de Jesus, tá bom? Mas não é Jesus do céu que estou falando, não é Jesus da terra. Jesus Portela, a irmã Jesus que está aqui hoje. Ela geralmente falta porque ela fica nos hospitais curando as pessoas, digo, cuidando das pessoas. Mas hoje ela se levantou, veio aqui, tá me dando prazer de eu fazer a live no celular de última geração. Vou nem dizer o preço, Jesus, vou nem dizer o valor desse celular, porque vai que o marido tá assistindo. Sim, o Riquelme tá aqui, a irmã Carol tá aqui, né, irmã Carol? A parte do Senhor, irmã Carol. Assistente de escritório tá aqui. Também se o Riquelme não vier, leva caramba, tem que vir, né? O Riquelme tá aqui, não pode nem. Ele tá aproveitando a máscara, né, para poder esconder um pouco a beleza dele. A obreira branca tá aqui, a obreira branca tá aqui. A Daira Vitória tá aqui, a Daira quer entrar na minha família. Opa, boa noite, Paula, boa noite. Boa noite, seu Paulo Vinícius, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Seu Maurício está dando boa noite para todos. Seu Maurício, a obreira Gisele está aqui. A obreira Gisele está aqui. No final a gente vai orar por ela, viu? No final, a obreira Gisele está aqui. A irmã Luciene está aqui, está com uma máscara cor de rosinha, toda quadradinho, né? Xadrez, rosa xadrez. Aí a Regina está aqui, né, Regina? Na minha vida, de todas as pessoas que eu conheci, a pessoa que tem a cara mais lavada é essa menina, essa Paulinha. A Stephanie está aqui, né, Stephanie? A irmã Lindina, porque a Stephanie é toda grandona, fica bem na frente da irmã Lindina. A irmã Lindina também está aqui, aleluia. Bem-vinda, Elza, boa noite para você, querida, boa noite. Hoje nós vamos meditar na palavra, lógico, né? A gente faz live para poder meditar na palavra. Eu aqui, você aí, você me ajuda. Se o Espírito Santo te iluminar, falar no teu coração, você tem toda a liberdade para colocar aqui, acrescentar alguma coisa. Eu quero conversar com você sobre perdão. É essencial para a vida do cristão, para a vida do ser humano, né? O perdão. Mas para a gente meditar, irmãos, eu aprendi que quando você quer que alguma coisa seja bem sucedida, alguma coisa dê certo, você deve colocar Jesus no meio, no centro. Então quero pedir para você, juntamente comigo, fazer uma oração, pedir a direção de Deus. Seu Paulo Vinícius está assistindo de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. É bem aqui, para não dizer o contrário. Bem aqui, seu Paulo Vinícius, a gente está numa cidade no interior do Maranhão. Aqui na cidade fechou tudo de novo, desde sábado, mandou fechar tudo de novo, por causa da curva, tá passando por aqui, eu já não vejo a hora da curva ir embora, em nome de Jesus. Quando no final da live, lógico, a gente vai orar por todos vocês, né, orar por quem tá aqui, orar por você que está assistindo também. Vamos lá? Você pode me ajudar a pedir a direção de Deus? Inclina a tua cabeça e fecha os olhos. Nosso Deus querido, santo e amado, eu chamo a tua presença, eu chamo a tua direção. Pai, eu chamo o teu Espírito Santo para guiar, para dirigir, porque o teu Espírito Santo, meu Pai,
é quem dá sucesso, é quem faz progredir a tua palavra. Que teu Espírito Santo não somente direcione aqui, mas que esteja em cada casa, em cada pessoa que vai acompanhar essa live, quebrantando corações, abrindo entendimento, iluminando os olhos do coração, fazendo com que nessa noite, junto, possamos alimentar a nossa alma e a nossa fé. Essa é a minha oração e eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e o nosso coração transborda de gratidão por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. Aleluias. Só vou falar o nome de quem e comentar alguma coisa. De quem entrar, não falo mais para não colocar ninguém em saia justa com seus pastores. Embora eu concordo que se o teu pastor está fazendo live, agora, se não tem nada para fazer, fica com eles não. Fica aqui comigo para a gente meditar na palavra de Deus, tá? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vai te cantar, Keliane. A Keliane está dando aqui boa noite. Antes de começar, é uma briga aqui, dizendo que o Riquel queria... Opa, a dona Conceição está dizendo boa noite, Dona Conceição, dizendo que o Riquel fica colocando a câmera na testa dela. Enfim, vamos para cá para a palavra. Podemos, Jesus. Jesus conversando com os discípulos. Pedro, sempre atrevido, e como todo mundo sabe, o atrevimento de Pedro, uma pessoa que tinha as emoções, os sentimentos à flor da pele, ele faz uma pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus ele responde: não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. A gente entende que o perdão, ele deve fazer parte do nosso dia a dia. A gente se aborrece a todo momento, irmãos, principalmente com quem a gente convive, com o esposo, com a esposa, com os irmãos, com filhos. Então, quando fala 490, é para a gente entender que não é para fazer contagem, não é para contar, mas tem pessoas que mesmo conhecendo a palavra, só falta ela anotar tudinho o que a pessoa está fazendo. E falando sobre o perdão, o maior exemplo que a gente tem somos nós mesmos, perdoados, somos nós. Aí a gente pega aqui, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E olha, só para dar um toque aqui rapidinho, independente de quem você é, da tua classe social, do que você faz, todos nós, um dia compareceremos diante do tribunal de Deus, iremos prestar conta do que fazemos e mais do que isso, das nossas palavras também, nós vamos prestar conta. E esse rei é o próprio Deus, ok? Vamos voltar. Ajustar a conta com os seus servos. Oi? O servo novo é assim mesmo, assim. 10.000 talentos. Deixa eu fazer as contas aqui com vocês. Deixa eu ver. Lhe trouxeram que ele devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a um dia de trabalho. 10.000 talentos é igual a 100 denários. Um talento é igual a 6.000 denários, que é igual a 10.000, que dá um total de 60 milhões. Ou seja, 60 milhões de dias. 60 milhões de dias que ele precisaria trabalhar para poder pagar essa dívida. Aí eu quero unir rapidinho com o que Jesus ele fala, que bem-aventurados são os pobres de espírito, e a original significa miserável. Então a gente coloca aqui esse servo
como se ele fosse um mendigo e ele tivesse devendo 60 milhões de dias de trabalho. Tem um certo exagero, mas é para que a gente possa entender que não tinha como pagar essa dívida de jeito nenhum. E ele, no versículo 24, 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Que a dívida fosse paga. Não tinha como pagar. Naquela época, quando a pessoa não tinha condições de pagar uma dívida, se ela não podia pagar, ela se tornava escravo, no caso, ele e a família dele. Então essa foi a ordem, foi estabelecida a ordem. Ele seja escravo, a família dele também deve ser escravo. Quando diz não tinha como pagar, não tinha como pagar. Isso daqui está simulando exatamente o reino dos céus. O próprio Jesus diz, é comparado, o reino dos céus é comparado. Então, esses servos somos nós, miseráveis. A dívida, quando nós oramos no Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas dívidas, né? É uma das maneiras de se orar. Eu geralmente gosto de colocar a palavra ofensa, porque tem muita gente que com qualquer coisinha se sente ofendida e a gente somos ofendidos e ofendemos as pessoas. E a palavra dívida, ela tem tudo a ver com pecado, porque cada pecado a pessoa contrai uma dívida. Cada pecado a pessoa contrai uma dívida. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, tínhamos uma dívida impagável. Não tinha como pagar, como o próprio Jesus está narrando aqui, não tínhamos como pagar. Porém, versículo 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Dá uma pausa aqui. A gente entendendo 60 milhões de dias para pagar uma dívida e vendo um servo se humilhando e dizendo, ser paciente e tudo eu te pagarei, irmãos, é até para sorrir. Quem vai conseguir pagar 60 milhões de dias de trabalho? Não tem como. Naturalmente, chega a ser engraçado. Porém, embora aquele servo não tendo como pagar, sendo por justiça que ele fosse se tornar escravo, ele e a família dele, o rei se compadece dele. No versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Pausa. Somos nós que fomos perdoados. Uma dívida impagável. Contraímos uma dívida, porém, Jesus, ele ensina a fazer uma oração cotidiana, que é a oração do Pai Nosso, aonde nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E essa oração, ela deve fazer parte da nossa vida, porque embora os nossos pecados tenham sido pagos, nós estamos todos os dias contraindo novas dívidas. Essa é a verdade. Todo dia, às vezes, várias vezes no dia, estamos contraindo novas dívidas. Às vezes o julgar, mentir, enganar, prejudicar, a malícia, a dúvida, a inveja. E se a gente for aqui dar nome para os pecados que a gente contrai, daí a necessidade da gente estar sempre pedindo a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa ligação com Deus, irmãos, ela é essencial para a vida do ser humano. Fomos criados por Deus para ter um relacionamento, primeiramente com Deus e depois com o nosso semelhante. E
que essa relação com Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Ela não pode ser interrompida, ela não pode ser interrompida de maneira nenhuma, por nada nesse mundo, por nada. Uma pessoa, quando ela tem o relacionamento dela com Deus interrompido, ela fica sem a graça de Deus, e sem a graça de Deus, a vida dela se torna um inferno, uma verdadeira destruição. Precisamos desse relacionamento com Deus, precisamos que esse Deus maravilhoso, Criador, o nosso Criador, ele esteja o tempo todo se revelando, se manifestando na nossa vida. Porém, a falta, o reter o perdão, o não liberar o perdão, isso interfere nessa relação com Deus. Interfere, interrompe. Porque ele diz, alguns eu vou apenas citar, tá? Eu não vou, senão a gente vai ficar dando uma volta na Bíblia e eu não quero. Chegou a irmã Cláudia. Graças a Deus cheguei. Eita, mas tá cansada, né? Ela botou, graças a Deus que eu cheguei. Falar só o nome da Sâmia. Sâmia chegou porque a Sâmia é a ovelha daqui. Mas as outras ovelhas... Opa, o Elisvaldo está dizendo boa noite. Seu Elisvaldo, boa noite. Acompanha aí a Imperatriz. Acompanha aí direto como é que tá as coisas aí. Eu tenho visto, né? Então, a gente precisa dessa ligação direta com Deus todos os dias. É fundamental para a nossa vida. Não existe nada mais importante na nossa vida do que conservar a paz com Deus, primeiramente, a comunhão com Deus, a presença de Deus. Isso deve ser a coisa mais importante da nossa vida, mais importante do que família, mais importante do que estudo, mais importante do que tudo. A presença de Deus deve ser mais importante. E para não perder a presença de Deus, irmãos, a gente precisa ter essa tarefa diária de não somente pedir perdão, mas de liberar também o perdão. Jesus, ele fala que quando a gente ofertar e se lembrar que o nosso irmão tem algo contra nós, é interessante isso, né? Não precisa você ter algo contra ele, porque geralmente as pessoas, não tenho nada contra ninguém. Mas se você se lembra que ele tem algo contra você, você deixa ali no altar a tua oferta, vai te reconciliar com o teu irmão. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo que enquanto você não se reconciliar com os teus desafetos, ele não recebe a tua oferta, o teu culto. Porque geralmente quando a gente fala oferta, tem uns maliciosos que pensam logo em dinheiro. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Mas ele não recebe o teu culto, a oferta dos teus lábios, o teu tempo, a tua dedicação, a tua adoração. Sim, rejeita tudo que você for oferecer para ele, enquanto você não liberar perdão. Coisa séria, né? É coisa séria. Chegou a Lívia abaixo, graça e paz, querida pastora Suzana. Direto de Timon, graça e paz, Lívia. Deus abençoe. Obreiro Anildo chegou, aleluias. Tá dando aqui boa noite. Jesus está aqui, obreiro Anildo, Jesus está aqui, aleluias. Então a gente precisa pedir perdão e também liberar perdão. Aí a gente continua aqui, tem mais coisa aqui pra gente nessa revelação. No versículo 28. Vou voltar no 27, tá? Vou voltar no 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Eu preciso de uma coisa. Não tínhamos como pagar a dívida. Graça. Favor imerecido, sem merecer, simplesmente ele perdoa, simplesmente nos perdoou e nos libertou de uma dívida que iria nos levar para a condenação, para a destruição, para ficarmos aprisionados no inferno. Ele, por graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tão bondoso, tão maravilhoso, que liberou o perdão. E esse perdão, ele está liberado todos os dias, inclusive agora mesmo, o perdão de Deus liberado, desde que nós reconhecemos que somos pobres de espírito, miseráveis, não temos nada. Você sabe que é a pessoa pobre?
que exatamente no original significa miserável, a pessoa reconhecer que ela não tem nada para oferecer para Deus. Ela não tem nada. E esse Deus, irmãos, é tão maravilhoso que nos amou incondicionalmente, sem que nós tenhamos alguma coisa para oferecer para Ele. E até quando a gente oferece alguma coisa para Ele, é ilusão da nossa parte. É mais ou menos assim. Quando chega, só para você poder entender, quando você tem filhos, quando você tem um filho que chega ao dia dos pais, o filho compra um presente, dá um presente, mas compra com o dinheiro do pai, entendeu? Nós somos assim, até quando oferecemos alguma coisa para Deus, não é nosso, é dele, é dele. Tudo que temos é dele. Então, simplesmente nos amou incondicionalmente. Porém, a questão do perdão é condicional, é dependente. Para você obter perdão, para mim e para você obtermos o perdão de Deus, Ele coloca essa condição, que nós venhamos perdoar as ofensas ao nosso redor, que a gente contrai diariamente. A Audileia Rodrigues está dando boa noite, irmã Audileia, seja bem-vinda, deixa eu vir para cá de novo. No 28, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Dá uma pausa, vamos meditar nesse versículo aqui rapidinho. A dívida do servo, incomparável, impagável. Volta a repetir, irmãos. A parábola simboliza o reino dos céus e os servos somos nós. Impagável é a nossa dívida. Porém, aqui fala de um conservo que a dívida era muito menor. O que as pessoas nos fazem é incomparável ao que fazemos para Deus. É incomparável a nossa dívida. Incomparável, porém Deus nos perdoou. E aí ele diz assim: o outro conservo que devia muito menos, porém as pessoas mostrando, esse daqui comparando nós, que somos os servos, que somos pessoas que não temos consideração, que é a miséria da humanidade hoje, a miséria da humanidade. Vou repetir, hoje, presente século, não existe miséria maior do que a humanidade tem enfrentado, do que o sentimento de superioridade. Cada um se acha superior aos outros, diferente, melhor, porque o seu pecado é diferente, porque fulano mente, e aí você às vezes fala mal de um, entra em fofoca, e diz, por aí vai, irmão, ninguém é melhor do que ninguém, mas essa é a miséria da humanidade hoje, pessoas que se acham superior. Então o outro devia muito menos. Só para lembrar, qualquer pessoa que nos cause ofensa é uma dívida, porque todo pecado é dívida. É uma dívida incomparável a que nós tínhamos e que Deus ele resolveu perdoar por intermédio pelo derramamento do seu sangue, do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Vamos voltar aqui, o versículo é o 29, certo? Não. Certo. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Dá uma pausa. Desculpa. Engraçado é que, de fato, eu acho que essa palavra desculpa, ela às vezes ela não cabe dentro de algumas situações. E às vezes fica até como é mais uma ofensa. Pedir desculpa dentro de certas situações acaba sendo mais uma ofensa. Mas a gente tem sempre pessoas, que erram conosco e que a gente, irmãos, não quer. A gente não quer liberar perdão. Agora, esse conservo aqui, ele está pedindo, ser paciente, ser misericordioso. Tantas pessoas, que às vezes pedem desculpa, às vezes porque não quer, orgulho, ou porque não sabe usar a palavra perdão. Porém, é importante que a gente entenda que o perdão deve ser usado, liberado no íntimo,
ainda que não haja pedido de perdão e pedido de desculpa. Deixa eu ver aqui o versículo próximo, 30, né? Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Não quis saber, não quis perdoar, não quis perdoar. Tem muitas pessoas assim, né? Eu acredito que não somente eu, mas cada um de vocês que me assiste agora, conhecemos alguém que não libera perdão de jeito nenhum. Quando eu penso nisso, algumas histórias que marcaram a minha caminhada me veem na memória, em especial o caso de 2 irmãos. Cheguei na casa dos 2 e um dizia: eu morro, nem que eu vá para o inferno, mas eu não falo com ele. E o outro dizia coisa parecida. Todos nós conhecemos alguém que não quer liberar perdão de jeito nenhum. Volto a ir lá no começo dizer, é necessário que a gente compreenda que é fundamental para a nossa vida, para a nossa alegria, para a nossa paz, a ligação com Deus, a comunhão com Deus, coisa que a falta de perdão, ela interrompe, ela atrapalha. Você já pensou se quando nós pecássemos, Deus dissesse assim, é a última, imagina só, irônico, né? Mas você já imaginou se, digamos, pedimos perdão para Deus agora, eu e você, a gente pedisse perdão para Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós temos, né? Nós temos pecados. A gente pedisse perdão para Deus, perdoa os nossos pecados, nos purifica das nossas iniquidades. E agora, quando terminássemos de fazer a oração, se o nosso Pai Celestial dissesse a última vez, é a última vez que eu estou te perdoando. Dá nem para imaginar uma coisa dessa, irmãos. Não tem nem como imaginar o que seria de nós. O que seria de nós? Voltaremos a errar. Voltaremos a errar. Então esse daqui, ele simplesmente não quis liberar perdão. Se nós não conseguimos sequer imaginar Deus dizendo assim, a última vez que eu te perdoo, se não conseguimos imaginar, porque não conseguimos imaginar ficar sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, não conseguimos sequer imaginar ficar sem a comunhão com Deus, então é lógico, não tem como reter perdão, é impossível, não tem como reter perdão. Libera-se o perdão, primeiramente porque a gente reconhece que a gente precisa de paz, precisa de alegria, precisa de ter paz com Deus, precisa da comunhão com Deus. Boa noite, Jorge. Paz, seu Edilson chegou Maria Raimonda. Paz, seu Edilson e o Diógenes. Versículo 32? 31. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Dá uma pausa aqui. Volta a repetir, ninguém é melhor do que ninguém. A miséria, a pior miséria que enfrentamos no presente século, no dia de hoje, a pior derrota do ser humano é a sensação de superioridade. E algumas situações de fato deixam a gente muito triste. Quando a gente vê pessoas julgando, pré-julgando, apontando o erro de pessoas, e inclusive se achando no direito de condenar e de mandar para o inferno, porque fulano enganou, porque fulano mentiu, porque fulano falou o que não devia, porque soltou palavras que não devia, porque falou loucamente. Pessoas que julgam, que condenam, porque consideram-se superior, achando que o seu pecado é menos importante, é menos grave, né? É mais simples. De fato, é uma coisa que realmente deixa triste. Você vê que tem pessoas, irmãos, que julgam, prejulgam. E eu sempre falo o seguinte, às vezes eu medito, né? Eu fico pensando, Davi numa época dessa, você já pensou o pecado que Davi cometeu mandando matar um homem? E adulterando, primeiramente já adulterou, mandou matar um homem. Irmãos, com Facebook, Twitter, Instagram,
no WhatsApp, nos dias de hoje, misericórdia, ia rolar uma fofocaiada, ia falar de Betsaba, ia falar mal de Davi, isso ia virar meu Deus do céu. E naquele tempo não teve, né? Aquela mulher adúltera, que Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Nos dias de hoje, aquela mulher pega em adultério, ia sair a foto dela no WhatsApp, por tudo aí, é sem vergonha e por aí vai, né? Mas essa derrota da humanidade se achando é exatamente o que entristece, e entristeceram esses amigos aqui. No versículo 32, então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadeceste do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Entregando aos verdugos. Os verdugos eram, para deixar ainda mais claro, aqueles homens que colocavam o capuz e torturavam as pessoas. Hoje, os verdugos também estão aí. Eles são espirituais e são perversos, são malvados. A tortura da mente, a tortura da alma, como todo mundo já sabe, que isso não é segredo para ninguém, que reter perdão, que a mágoa causa problemas emocionais e físicos, doenças emocionais e físicas. Muitas pessoas que adoeceram fisicamente por estarem com mágoa. Precisamos entender que liberar o perdão para alguém, irmãos, não é premiar a pessoa, mas é reconhecer que você precisa de paz para prosseguir, para viver. A gente pode usar aqui o exemplo, alguns exemplos, mas deixa eu usar o exemplo de José. Perdoou, e embora os irmãos dele tivessem medo, e quando Jacó morreu, pensaram: agora que o nosso pai morreu, ele não vai ter consideração, ele vai retribuir todo o mal que fizemos com ele. Mas o resultado, a consequência, o que resultou? A prosperidade de José. O que levou José a se tornar uma pessoa próspera foi exatamente esqueceu, ou seja, perdoou, tanto, ficou tão claro, ficou tão nítido o perdão de José, que quando ele chegou numa posição que ele tinha nas mãos poder para se vingar, ele não fez nem com os irmãos, nem com Potifar e nem com a esposa de Potifar. Ele não se vingou de ninguém, ele verdadeiramente perdoou. Esse é um dos motivos, é uma das razões pela qual José, ele prosperou, ele desenvolveu e ele se tornou governador do Egito. Podemos usar aqui um exemplo maravilhoso, um exemplo de Jó. Se você tiver outro exemplo aqui, você pode botar aqui, a gente medita, mas deixa eu usar o exemplo de Jó. Quando aconteceu tudo aquilo com Jó, quando chegaram no mesmo dia todas as notícias, as perdas, quando Jó perdeu tudo, inclusive a saúde, ele está ali. Os amigos, e eu concordo que eram amigos, de longe veem que Jó está irreconhecível. Quando eles se aproximam, irmãos, a situação ela é tão triste, ela é tão caótica, que eles ficam 7 dias em silêncio do lado de Jó e não falam nada. Só que Jó sofrendo com tudo que ele estava passando, quando os amigos quando Jó começa a desabafar, os amigos se aproveitam e começam a jogar em cima de Jó peso de uma culpa que Jó não tinha, pecados.
E ali, naquele momento difícil, Jó foi acusado de tantas coisas. Nota comigo uma coisa. Nota comigo, a gente pega em todo o livro de Jó muitas lamentações, Jó falando das suas feridas abertas, que de fato não eram poucas e não eram insignificantes e que verdadeiramente doíam. Ele fazia passar a noite toda gemendo e que ele ficava esperando amanhecer, achando que quando amanhecesse talvez fosse melhor para ele. A gente for olhar os lamentos de Jó, ele passa a maior parte do livro de Jó falando das suas feridas, falando, lamentando as suas dores e as suas feridas, lamentando o seu sofrimento. Mas a partir do momento em que Jó, ele libera o perdão para os seus amigos e ora pelos seus amigos, o que aconteceu? A vida de Jó dá aí uma volta. E ele desenvolve, cresce e se torna 2 vezes mais rico, mais próspero do que antes. Esquecer, né? Bom, quem é que não teve ferida? Quem? Todos nós já tivemos feridas causadas, principalmente as que mais dói, quando é causada por amigos, ou por pessoas que a gente confia, quando é causada pelo marido, quando é causada pela esposa, irmãos na fé. Rapidinho, conversar aqui com você aqui. Chegou a Josiane Silva, boa noite, abraço, Deus abençoe, boa noite, querida. Você é muito especial para mim, foi obreira comigo há 30 anos atrás, 25, mais ou menos isso. Mas a gente tá nova, a gente tá novinha. O pessoal aqui acha graça, né? Mas eu tô mesmo, né, Eliane? Então, voltando aqui para a palavra, todos nós já tivemos algumas feridas. Mas a gente precisa lembrar que a gente também já feriu, né? Cada pessoa, tanto você quanto eu, lá durante toda a nossa vida tivemos alguém que nos causou danos, prejuízos. Tivemos. Foi fácil? Não, não foi fácil. Se você observar uma ferida que você teve há algum tempo atrás e você cuidou, tá? Cuidou da ferida, o que aconteceu com ela? Ela cicatrizou. Se você cuidou, esse é um detalhe, ela cicatrizou. Quando ela cicatriza, você passa a mão em cima, você percebe que ali tem uma marca, tem uma cicatriz, porém não dói. Assim os males, né, os danos que nos fizeram, que o marido causou na esposa quando ela entregou a vida, entregou a juventude toda para um homem, achando que eles iriam ficar juntos, sendo fiel até o fim, e de repente ela é traída, e vice-versa, né? Quando o homem é traído, ou quando acontece isso entre irmãos. E eu costumo dizer até o seguinte: quando você passa por lutas dentro de casa, na vizinhança, com os amigos lá fora, isso é muito difícil. E na igreja? Porque quando você sai de casa, você sai com um certo entusiasmo, crendo que quando você vai chegar na igreja, vai ser aquele lugar onde você vai estar com os irmãos, onde você vai adorar, onde você vai buscar Deus, buscar renovo. E quando essas coisas acontecem dentro da igreja, com os irmãos dentro da igreja, com o pastor, a pastora, com o obreiro, quando acontece dentro da igreja, difícil, né? Existem situações que, na verdade, falar de perdão é mais fácil do que perdoar. A gente precisa ser sinceros, né? Tem situações que falar de perdão é mais fácil do que perdoar. E você ali naquele momento tendo que conviver com a pessoa que te causou dano, que te traiu, que lhe prejudicou, durante um tempo, aquela ferida ela vai precisar de um tratamento. O que não pode é você acumular, você guardar e deixar a mágoa ficar ali no teu coração. Porque é aquele velho ditado que todo mundo sabe: a mágoa é um veneno, ela não faz mal para outra pessoa, ela faz mal para quem a tem, para quem a guarda, ela é um veneno. Quem está sendo prejudicado pela mágoa é quem a tem, quem a guarda no coração. Essa é a mais pura verdade, meu irmão. A mais pura verdade. Pessoas que não se envolvem, pessoas que não crescem,
Pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem ser felizes, porque guardam no coração a mágoa. Davi, ele relata isso, né? Que quando ele pecou, enquanto ele não confessou o pecado dele, os ossos dele secaram. Secar. Sem água, né? Vamos colocar assim, sem água. Qual é a vantagem da água? Qual é o benefício da água? Qual o benefício da água? A água, ela lava, mas ela também, ela refrigera. Era isso que Davi sentia falta, de refrigério. Tem muita gente que não consegue obter refrigério, não consegue ter paz, não consegue ter gozo, porque ela guarda no coração uma ofensa. Quando alguém nos ofende, quando somos ofendidos, se a gente não libera perdão, aquilo vira um ressentimento. E a palavra ressentimento significa você sentir e sentir de novo, e de novo, e de novo. Então é necessário liberar o perdão. Situações são bem difíceis, mas é preciso haver um cuidado e principalmente uma determinação, uma decisão. Eu me lembro também, uma coisa que me marcou muito, foi uma senhora que ela estava com uma questão, né? Inclusive essa questão chegou aí na justiça. E o que ela falou, eu fiquei pensando, com certeza ela deve ser uma das muitas pessoas que pensam assim. Conversando com ela, ela disse assim: eu já falei que no dia que Deus falar no meu coração, porque eu estou falando de uma pessoa, irmãos, evangélica, né? E ela disse assim: no dia que Deus falar no meu coração, eu vou perdoar. Essas foram as palavras que ela me disse. No dia que Deus falar no meu coração, no dia que Deus mandar eu perdoar, eu vou perdoar. Tem coisas que não precisa Deus falar. Ele já falou. Quando Deus falou, não importa o que a gente sente, não somos guiados pelo sentimento, nós somos sujeitos à palavra. Não adianta você ficar esperando, sentir no coração. Não é o sentimento, é decisão. Quando eu sentir no meu coração, nada a ver. Mas, como eu estava dizendo, é preciso haver um tratamento, né? É preciso haver um cuidado. E aí, eu me lembro de uma pessoa que ela disse assim, na verdade é um filme, né? Só que eu não lembro o nome do filme, então não vou dizer o nome do filme. E essa pessoa, ela dizia assim, é um filme muito interessante. Ela sofreu muito durante a vida toda, quando se tornou um rapaz que foi morar sozinho com o pai. E o pai havia servido o exército, e essas pessoas são sempre mais grosseiras, são mais... né? E o pai, inclusive, participou da guerra do Vietnã. E quando o pai estava na guerra, ele ficou a irmã e a mãe. Só que a mãe teve um surto e saiu de casa, passou 2 semanas fora de casa, e quando a mãe voltou ainda não estava bem. Ele falou que essas 2 semanas foi muito difícil, que eles comeram até coisas que eles nunca imaginaram comer dentro da casa. Quando a mãe chegou, não tinha condições de cuidar dele. Quando o pai voltou da guerra, ele foi morar com o pai. Só que eles tiveram muitos conflitos. E ele diz que esses muitos conflitos geraram muitas mágoas no coração dele, a ponto de ele ir no braço com o pai dele, ele já rapaz, o pai dele a agrediu e ele saiu de casa com muito ódio do pai. Ele passou 13 anos sem falar, sem mandar um recado, sem receber um telefonema, foram 13 anos sem se falar. E muita mágoa no coração, ele se afundou cada vez mais na destruição, nas drogas, na bebida, na orgia. E ele disse que no momento de muita tristeza, de profunda tristeza, ele começou a repensar na vida dele e o coração dele começou a sentir um quebrantamento. Ele pegou um caderno e começou a escrever o nome de cada pessoa durante toda a caminhada, toda a vida dele que causaram a ele algum mal, alguma ofensa, que lhe prejudicaram. E ele disse que ele ficou assustado com o número de pessoas, foram muitas pessoas. Se a gente fizesse uma lista dessa, irmão, se eu fizesse uma lista dessa, mas se outras pessoas fizessem uma lista dessa, eu tenho certeza que meu nome ia estar lá.
Olha lá, se não tem gente aqui comigo que não ia ter meu nome. Ia ter meu nome, Paulinha? Naquele dia que eu... Não? Aleluias. Então, ele começou a colocar ali o nome daquelas... Ele se assustou com a quantidade de pessoas que ele colocou o nome no caderno. Porém, ele apresentou aquela como quem não sabia orar, uma simples oração, mas ele disse que ele ia perdoar. Quando ele falou que ia perdoar, irmãos, por um milagre, pouco tempo depois, ele recebe uma mensagem do pai dele. Essa mensagem gera um encontro que no começo foi bem estranho, mas que no final eles se tornaram muito amigos. E quando ele conta essa história, e ele faz esse filme, ele narra a história, as lágrimas caem de ver, só depois ele percebeu o quanto ele amava o pai dele. Foi a forma dele de liberar perdão, de perdoar. Conheço uma outra que ela diz assim: para mim, a minha forma de perdoar é que quando alguém me ofende, eu começo a meditar na pessoa que eu sou indigna de estar na presença de Deus, que eu não tenho a menor condições, que eu sou uma pessoa que não mereço nada e nem a presença de Deus. Então eu começo a meditar em quem eu sou e com isso eu começo a liberar perdão. Eu quero dizer para você que eu, Suzana, eu também tenho a minha forma de fazer o meu tratamento, porque tem situações, irmão, que não é simplesmente falar de perdão, tem situações que é necessário um tratamento espiritual, e eu tenho a minha forma de fazer o meu tratamento espiritual. O meu tratamento espiritual, eu falo para você que é eficaz, batata, maravilha. E se não fosse esse tratamento que eu usei durante todo esse tempo, eu nem estaria aqui falando com você. Sabe qual é o tratamento? Ele não é tão fácil como esses outros que eu falei para você, não. Ele é o mais difícil, porém ele dá resultado. Oh, glória a Deus. Sabe como é? Sempre que alguém me ofende, não é ofensa, estou falando dessas ofensas, porque falou mal de ti, porque se zangou com você, não é essas ofensas. Mas quando me causam males, assim como eu, tenho certeza que você também. Já encontramos pessoas que nos causaram muitos danos. Muito normal, coisa da vida, tá? É coisa da vida. O que a gente não pode dar uma de coitadinho, se vitimizar. Isso aí é uma miséria, irmãos. Perdoa a palavra, isso é uma desgraça. Pessoa se achar de coitadinho, querer atenção, querer a dó, a pena dos outros. Geralmente, uma pessoa magoada, ela quer arrastar outras pessoas para o seu poço de mágoa. E aí ela fica falando o que aconteceu, e fala para outra pessoa, né? E fica o tempo todo trazendo aquele assunto à baila. E isso é uma desgraça. Irmãos, falo aqui para você, quando Jesus ele começa a falar daquilo que iria acontecer com ele, Pedro chama ele em particular, ele vai humildemente, o mestre vai humildemente. Pedro começa a fazer um discurso, tudo bem, mas quando Pedro diz assim: tem misericórdia de ti mesmo, tem pena de ti mesmo, Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Nada, negócio de ter pena de si, autopiedade, isso é uma miséria, isso é uma desgraça, irmãos. E isso tem levado muitas pessoas a não desenvolver, a não prosperar, porque ela acha que ela não merecia, porque essas coisas acontecem com ela, porque ela não consegue confiar em ninguém. Não, que desgraça é essa, irmão? Pelo amor de Deus. Isso foi a minha maneira de falar, tentando abrir os olhos de algumas pessoas. Ah, mas eu não sei porque que a minha vida, eu sempre encontro alguém. Temos situações de pessoas que deram a volta por cima, sabe, testemunho, que progrediram, e olha que a situação delas, situações de estupro, histórias, como uma muito conhecida, casal de empresários, que o filho, isso é muito recente, se alguém que lembrar, me fala, o filho ainda muito pequeno, ele foi sequestrado, 3 sequestradores, a criança reconheceu o segurança do pai e disse assim: você é o segurança do meu pai? E aí eles mataram a criança. Esse pai, ele marcou, começou a ter um tratamento espiritual, começou a se envolver com as coisas de Deus, começou a frequentar uma igreja evangélica. Tem muita gente que fala mal de igreja evangélica, né? Porque não sabe que ali Deus opera.
E ele começou a frequentar uma igreja evangélica e recebendo aquelas mensagens, aquelas palavras, você tem que perdoar para o teu próprio bem. E ele diz assim, ele marcou o encontro com os 3, 2 não aceitaram. Um aceitou, e ele disse que nesse encontro ele foi sem ter muita certeza do que ele iria fazer, que talvez, porque antes ele só pensava em vingança, ele ia pagar pessoas para matar, ele mesmo ia matar e essas coisas, né? E ele disse que no caminho do encontro ele não sabia muito bem como ele ia fazer, mas quando ele se encontrou com esse rapaz, ele disse que as palavras saíram naturalmente. Quando ele saiu de lá, ele saiu lavado, que faltava em Davi quando ele estava guardando pecado, ele saiu lavado, ele sentiu um refrigério na alma dele. Detalhe, não tirou o rapaz da cadeia. É muito importante a gente falar isso, irmãos. O perdão não liberta o culpado de pagar sua pena para a justiça, tá? Dependendo do que ele fez. Vou nem colocar aqui algumas situações, né? Situações horríveis, horrendas que a pessoa faz, eu perdoo. Ela vai, não libera a pessoa de pagar a sua dívida para a justiça. Mas ele diz que a vida dele se tornou uma outra. É nós que precisamos. O que eu faço? Quando alguém causa um mal, abre em mim uma ferida, o que eu faço? Irmãos, no começo eu sei que é difícil, e falar para você, mulher que foi traída, falar para você fazer isso, falar para você, homem, que descobriu que a tua esposa estava te traindo, falar para você isso, dizer assim, olha, método eficaz. Sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer esse tratamento aqui todos os dias. Você dobra o teu joelho, conversa com Deus e ora por essa pessoa. Como é que é o nome dele? É José Antônio da Silva. Pois então você vai dobrar o joelho, pede para Deus, Deus perdoa meu pecado, limpa meu coração. E eu quero orar pelo José Antônio da Silva. Deus, que o Senhor venha abençoar ele. Eu sei que não é fácil, eu sei. Sabe por que eu sei que não é fácil? Porque para mim, algumas vezes não foram fáceis. Às vezes o nome não queria sair, e quando o nome saía, eu sentia como se tivesse alguma coisa presa aqui dentro de mim, como se tivesse um sofrimento, uma dor presa dentro de mim, que não queria deixar aquele nome sair. Mas olha, a continuidade foi o que me libertou da mágoa. É uma palavra feia, né? Uma palavra que ninguém quer falar. Não, eu não guardo mágoa de ninguém. Não, todo mundo, mágoa significa tristeza profunda. Todo mundo um dia já teve mágoa. Todo mundo um dia já teve mágoa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Engraçado é que hoje no Brasil, né, tem o Dia do Perdão. E quando esse projeto foi em 2018, foi também uma mulher que ela teve o filho dela assassinado e esconderam a criança debaixo da cama do enteado, da enteada de um dos assassinos. E ela colocou isso na justiça, porque ela perdoou. Mas hoje é 30 de agosto, no Brasil, dia 30 de agosto é o dia do perdão. O importante, a Lucicléia chegou, paz do Senhor, Lucicléia, paz. O importante é a gente entender que não importa o que as pessoas nos fazem, nós não vamos parar de nos relacionar com Deus por causa de ninguém. Porque ele diz, se vocês não perdoarem os vossos irmãos, tampouco o vosso Pai do céu vos perdoará. Os verdugos que ele fala aqui, que nós lemos, deixa eu ver aqui qual é o versículo, Jesus 34. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes os vossos irmãos. Do íntimo, não vai esquecer, não temos amnésia, porém, a gente não vai sentir dor, não vai sofrer,
Não vamos ficar trazendo assunto sempre. Importante é que eu penso e falo para você que nós, o povo de Deus, devemos ser cínicos quanto aos males que as pessoas nos causam. É isso mesmo, cínicos. Irmãos, não importa se falem da gente. A pessoa fez contigo e tu ainda fala com ela. Devemos ser cínicos. Eu passei por uma situação há muitos anos atrás. Tive um problema com uma pessoa e todas as vezes que eu passava por essa pessoa, eu sabia que ela não ia me responder. Só que a gente passava uma pela outra tão perto que não tinha como. Eu dizia boa tarde, ela virava o rosto. Irmãos, mas eu realmente acredito que nós, o povo de Deus, devemos ser sim. O engraçado é que hoje essa pessoa fala comigo. Jesus é maravilhoso, irmãos. As coisas se ajeitam quando você confia em Deus, quando você crê, quando você descansa no Senhor e quando você prioriza a tua comunhão com Deus. Devemos ser cínicos quanto aos males, às ofensas que as pessoas nos fazem. Na hora dói, na hora a gente fica com raiva. Por isso é que a gente pede perdão para Deus todo dia, porque na hora, quero ver quem que não sente vontade de mandar para o inferno, né? Quem é que não sente, não quero nem ver, porque se eu olhar agora, eu sou capaz de fazer uma loucura. Na hora, depois a gente se acalma, a gente vê que a gente não é guiado pelos sentimentos, mas a gente se sujeita à palavra de Deus, a gente obedece ao nosso Pai Celestial, e aí a gente libera perdão mesmo. Liberamos o perdão. Então, o mais importante, irmãos, é você não deixar. Volto a repetir, Jesus ele disse, você se lembra de alguém que tem algo contra você, deixa no altar a tua oferta, vai, te reconcilia com o teu irmão. Ele não recebe a tua oferta, ele não recebe o teu culto, a oferta, volta a dizer, não estou falando de dinheiro, tá? Ele não recebe o teu culto, não recebe a tua oração. Deus deixa claro, nada que você for oferecer para Deus, ele não recebe. Existe ali algo interrompido, a mágoa, a falta de perdão, ela vai interromper a nossa ligação com Deus, e nós não merecemos isso. Isso é destruição, não merecemos. Você merece ter paz. Os verdugos de hoje é a depressão, a opressão, a confusão mental, a insônia, a diabetes e o diabo 4. Tantas e tantas doenças que são frutos de sentimentos ruins que a pessoa acumula e cultiva dentro dela. Esses são os verdugos e tem maltratado e tem judiado de muitas pessoas. Muitas. Princípio de depressão, tristeza profunda, crise existencial. Ai, meu Deus, vou falar todos, né? São os verdugos. Liberte-se, liberte-se. Quando você libera perdão, que significa deixar ir, né? A palavra significa deixar ir. Quando você libera perdão, quem se liberta é você. Liberta para fazer que nem José, para crescer, para prosperar, para desenvolver. Liberta para ser que nem Jó, né? Para ser muito mais abençoado como você nunca imaginou na vida, para viver o melhor de Deus. Liberte-se, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou fechando aqui. Vou nem falar quem chegou, alguns aqui. Deixa eu falar só o Daniel, porque é uma ovelha daqui também. A dona Maria José Souza, bem-vinda, querida. Amados, eu estou fechando a mensagem. O mais importante, ter paz, uma consciência pura diante de Deus e ter a convicção de que Deus escuta a nossa oração. A convicção de que a presença de Deus é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa existência, e não abrir mão da presença de Deus, da comunhão, do relacionamento com Deus, por causa de ninguém. Não vá para o inferno porque algumas pessoas te machucou, tá bom? Afinal de contas, nós também machucamos muitas pessoas. Olhando por esse lado, não somos melhores do que ninguém. Também ofendemos muitas pessoas, tá bom? Vou orar por quem está comigo. Me dá aqui os nomes. Miriam de Cássia.
É, Jesus, eu vou falar. Tá a obreira Raimunda, tá a irmã Lourdes, tá o Daniel, tá cuidando lá, né, da Daniele, que só Jesus na vida da Daniele. Não é o outro? Esqueci? Renan, a igreja tem 2 Renan. Tá a minha irmã querida, Simone de Jesus, que me deu um presente maravilhoso, que é meu genro. Irmã Simone me deu um presente de Deus na hora que a gente mais precisava, na hora que a gente mais estava sentindo, sofrendo. Chega um presente na minha família, que é o Guilherme, que é o meu genro, que eu amo demais. A Lilian de Cássia, a Poliana, Deus abençoe, querida. Esse nome aqui, Miriam, nem sabe, né? Que é o nome? Biléu Rony. Seu Biléu Rony. Esse nome aqui é estrangeiro. É estrangeiro esse nome, difícil de falar. A Ângela Silva, Diana Souza, Paula Silva, Paulo Vinícius, a Elza Silva, lá de Imperatriz, o Evandro Lima, bem aqui pertinho de mim, a Luzia Miranda, Luzia. Não sei mais o que eu faço contigo não, Luzia. Eu falei, aparece, Luzia. Só Jesus. Conceição Ribeiro está sempre comigo aqui, a Francisca Galvão, a Ildo Santos, a Vilma Souza, uma querida lá de Imperatriz, o Elisvaldo lá de... A gente se conheceu lá na Vila Conceição Imperatriz, tempo Jesus. Que tempo aquele, seu Elisvaldo? Que tempo, maratona, da saudade. A irmã Cláudia, juntamente com... Abraço para o seu Raimundo, irmã Cláudia, para o Daniel, para o Marcos, para o Davi, Tiago, Marcelo. A obreira Raimunda, né? Raimunda Rodrigues, a Sâmia, está sempre por aqui. A Lívia Bastos, lá de Timon. Irmãos, se você achar que essa mensagem pode ajudar alguém, despertar alguém para liberar perdão, né? Quem sabe o Espírito Santo não fala no coração dessa pessoa, compartilha aí, tá? Em nome de Jesus. O obreiro Anildo, a Adileia Rodrigues, Wilson Vieira, bem-vindo. Edilene Rocha, bem-vinda, Edilene. A Marise Cerejo. Marise, abraço para tua mãe, tá? Abraço para ela, uma querida do meu coração. Seu Ari está sempre comigo, louvado seja Deus. Seu Edilson Cardoso está sempre por aqui. O Diógenes, hoje ele veio sozinho. A Luciana está fazendo a janta. A Josiane, que é minha irmã do coração. A Isabelle de Araújo, lá de São Luís. Valquíria Araújo. Valquíria, tem uma dívida com a Valquíria que eu não pago nunca na vida. Todo o amor e todo o carinho que ela tem pelos meus filhos, a tia dos meus filhos. A Lucicléia Santiago. Lucicléia tá onde? Pradópolis. São Paulo. Então, minha, São Paulo. Quer pra eu falar um nome difícil. A Socorro Ramos, a Maria das Neves. Aleluias. Opa, a Rosimeire chegou. Deixa eu botar o nome da Rosimeire que é pra orar por ela. Rosimeire. Bem-vinda, minha querida. A Luciana está cuidando da mudança. Seu Isaac, o senhor demorou, seu Isaac. Vou botar seu nome aqui para oração também. Seu Isaac. O senhor quase não chega, seu Isaac. Vai mudar de casa. Eu tomei um susto, seu Jorge. Eu pensei que vocês estavam vindo para cá. Seu Isaac, botar aqui. Pensei que eles estavam vindo agora. Botar o nome da Raquel. Eita, Raquel, quase não chega. Raquel e Josué. E a Karina, boa noite, pastor Sana Paz. A paz, Karina. Timon, Deus abençoe, minha linda. Deus abençoe. Karina, fica firme com Jesus, Karina. Fica firme com Jesus. Valdeci Machado também. Valdeci Machado. Karina. A minha letra é mais bonita do que a tua, amiga, ó. Tomara que ninguém tenha visto. Aleluia. Jorge. Não, ainda vai demorar uns anos. Aqui eu já iria perguntar se não iria colocar o meu nome. Aleluia. Ô Jorge, em nome de Jesus, quando vocês vierem, vocês vão vir abençoados, vão vir em sucesso, bem sucedido, jornada bem sucedida em nome de Jesus. Estamos orando para isso,
Vamos orar, irmãos, aonde você estiver, tá? Eu quero convidar você para essa oração. Vou orar aqui por essas pessoas que estão aqui. A Luciana não veio colocar o nome da Luciana aqui. Luciana Torres. Aleluias. Vamos orar? Ali onde você está, inclinando a tua cabeça e fecha os olhos. Deus de toda a terra, nós oramos ao Senhor. E eu apresento ao Senhor esses nomes que estão aqui, Senhor. Cada pessoa que estava ligada comigo, meditando, estudando a Tua palavra, porque nós acreditamos que a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade e a fonte de vida e de paz. Eu oro para que o Senhor venha visitar cada pessoa, de perto, de longe, tanto os que estão aqui comigo, como aqueles que moram em outro estado, que moram em outra cidade. Cada pessoa seja alcançada pelo poder de Deus. Nós, eu e as pessoas que estamos aqui, estamos intercedendo, Deus, por todos e pedindo ao Senhor, meu Pai, quem estiver precisando de lavagem na alma, de ser lavado, coração, a alma, para que seja tirado todo ressentimento, toda mágoa, para que possa receber a paz, a alegria, o gozo celestial. Eu digo, traz cura para a alma, Senhor, para o corpo e para a alma, em nome de Jesus. Abençoa a vida financeira de cada pessoa que está passando dificuldades com essa quarentena. Aqui, como é o caso dessa cidade aqui, que novamente fecha tudo de novo, tem pessoas, meu Deus, que estão preocupadas, estão no vermelho, não sabe como vai fazer, mas eu oro para que o Senhor, meu Deus, entre com providência. Tu és o Deus de milagres. Então abençoa cada pessoa que está tendo dificuldades para colocar o seu sustento na mesa, cada pessoa que está com medo, pavor desse vírus, mas que essa pessoa possa confiar no Senhor, porque o Senhor é o que nos guarda. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor visite cada hospital, levantando de lá os doentes, fazendo com que o pico da cura seja muito maior do que das pessoas contaminadas. Pai, que o Senhor abençoe também as autoridades dessa cidade, do estado, do país. Esse é o papel do cristão. Não é acusar, não é julgar, não é prejulgar, mas acreditar que Deus está sobre todas as coisas e que não acontece nada se Deus não permitir. E se alguém está errado, esse Deus não dorme. Ele é o justo juiz. O papel do verdadeiro cristão não é apontar, não é disseminar ódio nas redes sociais, não é acusar, não é ficar levantando questionamentos, debates. O papel do cristão é interceder, orar para que venhamos ter uma vida em paz e nos dedicar à piedade, à dedicação a Deus. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor seja a justiça de cada pessoa. Como foi falado aqui nessa noite, Pai, o perdão é essencial e fundamental para a vida do cristão. Perdoa-nos os nossos pecados, como nós liberamos, sim, liberamos o perdão. Não importa o que nos fizeram, não importa quem seja, há quanto tempo, nós liberamos o perdão para cada pessoa que um dia nos causou dano, que nos prejudicou, que nos causou sofrimento. Nós liberamos o perdão. E que a nossa vida, ela venha receber a graça, a abundante graça do Deus maravilhoso. Essa é a minha oração e eu te dou graças. Obrigada, Senhor, em o nome do teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Dona Gilvanete, agora que a senhora chegou. Adriano Souza, bem-vindo, Adriano. Deus abençoe. Queridos, fica na paz. Eu tô triste porque agora vou ter que devolver o celular de última geração, tá bom? Que Deus abençoe. Ó, é o seguinte, pedir uma coisa para vocês. Sabe, preparo eu não tenho. Como diz a palavra de Deus, não que nós sejamos capazes de alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
É muito complicado esse negócio de ficar sem fazer culto e sem meditar na palavra. E quando eu trago essas pessoas para ficarem aqui comigo, é porque eu quero elas perto e sempre ficar revezando. Eu não quero ficar distante. Eu quero manter elas perto de mim. Afinal de contas, né? Essa é a minha família. Eu não sou daqui dessa cidade, então eu preciso estar perto delas. E me sinto tão bem, irmãos, você nem imagina. Mas, se você quiser que a gente volte amanhã, só não sei se Jesus vai estar aqui com o celular de última geração, mas se você quiser que a gente volte amanhã, você pode estar aí, tá? Volta, vamos, aí a gente se reúne aqui amanhã de novo, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.